Olá, meus amigos. Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou ótimo, graças a Deus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Odilon e nesse canal a gente fala assuntos de desenvolvimento pessoal, né? Onde a gente está errando, a gente está acertando e revendo para traçar uma nova caminhada. Muito bem. O assunto de hoje é uma outra reflexão que eu fiz. Eu quero partilhar ela com vocês. Há algum tempo atrás, para quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu andei meio chateado com o divórcio que eu tive, né, há 3 anos atrás, então eu tive um período de recuperação doloroso, foi difícil, né, não pela pessoa, mas pelo fato de você ter uma família, dissolvida, né, eu via daquela forma, e eu sou cristão desde criança, então eu tive muita dificuldade de aceitar isso, muita, muita, muita dificuldade mesmo. Volto a afirmar, nem tanto pela pessoa, né, mas pela situação, que quem tem família entende do que eu estou falando. Muito bem. Esse sentimento que eu estava alimentando lá atrás, ele me trouxe muita amargura. E aí, veja bem, a gente vai buscar ajuda, né? A gente geralmente nessa hora, você não tem uma pessoa por perto para te dar bons conselhos, você acaba de uma certa forma caindo na internet. Fui ver alguns vídeos do YouTube, eu conheci os conteúdos Red Pill, conheci vários tipos de conteúdo, né, direcionado para relacionamento. E eu andei ficando mais amargurado ainda com algumas coisas que eu via. O que acontece? Na minha opinião, o Red Pill, ele, de certa forma, ele abre os olhos do homem, né, deixa o cara mais esperto para entender sobre as coisas que acontecem no mundo do relacionamento. Porque o cara, quando está emocionado, o cara não vê o que está acontecendo, ele não enxerga a realidade. E o conteúdo do Red Pill, de uma certa forma, abre o olho do homem, né? Ele começa a enxergar as oportunistas, as falsidades, as mentiras, né? A manipulação que ocorre, porque a gente sabe que relacionamento, de certa forma, tem manipulação, né? Principalmente de uma das partes, né? Então, o que acontece? Essa questão de eu ficar desanimado com relacionamento só ficou reforçada quando eu passei a ver conteúdo do Red Pill. Mas o tempo foi passando, o tempo foi passando, as feridas vão cicatrizando, né? O machucado vai secando. E eu comecei a ver, gente, novas possibilidades. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está vendo esse vídeo agora que já passou por situação semelhante ou está passando por uma situação agora dolorosa, né? Um rompimento de relacionamento, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Tudo tem que ser dosado. Nada que é muito é bom. Tudo que é muito, a palavra já fala, é muito, está sobrando. Então a gente precisa ser comedido nas coisas. O tempo foi passando e eu entendi, comecei a entender que tem pessoas maravilhosas pelo mundo afora. Da mesma forma que também tem pessoas que vão te dar dor de cabeça. Ficar sozinho não é bom. A própria Bíblia já cita que não é bom para o homem ficar só. É bom que sejam dois. Porque se um cair, o outro te ajuda a levantar. É assim que funciona. O ganho de dois é melhor do que o ganho de um. A própria Bíblia já cita isso. Baseado nisso, eu comecei a ver uma nova perspectiva de vida, que é por que não voltar a relacionar com outras pessoas? E foi desse momento que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo e com o ser humano, com o próximo, né? Eu comecei a entender que eu precisava melhorar, precisava desenvolver, eu precisava relacionar com novas pessoas, aprender posicionamento diferente, me reposicionar, né? E foi só envolvendo com outras pessoas que eu fui ver essa realidade. Conheci muita gente ruim, já conheci algumas pessoas que são difíceis, mas também conheci pessoas legais, pessoas bacanas, sabe? Tem muita companhia legal por aí fora, gente, tem. Pode ser que não vai dar casamento, pode ser que não vai dar um namoro sério, mas tem muita gente legal, gente, tem muita gente legal, tanto homem quanto mulher. Então eu não aconselho você a ficar sozinho. É bom arriscar, mas
busca um conhecimento, né? Nessa questão, o conteúdo Red Pill ajuda, de certa forma ajuda, abre os olhos. E aí você vai sair para o mercado já mais preparado para não cair nas armadilhas que vão aparecer, porque vão aparecer. Seguindo para o tema, fui avançando, fui avançando, fui avançando. Aí eu comecei a conhecer pessoas mais interessantes. E eu comecei a entender o seguinte: às vezes a pessoa, quando ela está muito interessada na gente, ela vai demonstrar, sabe? Ela vai demonstrar. Vou te dar um exemplo bobo, tá? Um exemplo bobo. A pessoa, ela preocupa com a sua saúde. Ela preocupa com a sua saúde. Cara, você não tem noção da importância disso. A estatística, as pesquisas mostram que mais de 70% dos homens não cuidam bem da saúde. O homem tem o costume de morrer muito cedo exatamente porque ele deixa a saúde de lado. E aí, quando você encontra uma pessoa que te ajuda a cuidar da saúde, ela está te ajudando. E você tem que enxergar isso. Tem gente que pode te ajudar de várias formas. Geralmente, aquilo que te falta, a outra pessoa costuma ter. E se demete, como diz o outro, aí tudo vai bem. Então, o que eu quero dizer? Comece a observar se essa pessoa com quem você está relacionando, se ela te ajuda, se ela quer o seu bem, se ela te estimula, se ela te reconhece, se ela faz crítica, mas aquelas críticas te colocam que abre os olhos, sabe? Te faz acertar. Comece a observar isso. E sabe, uma pessoa, quando a pessoa está realmente interessada em você, ela costuma fazer alguns sacrifícios. Você vai ver que chega a ser sacrifício que ela faz, porque que ela quer te ajudar, ela quer te agradar. E aí, quando você observar isso, você começa a dar valor, porque a pessoa se doar para alguém, ela tem que vencer ela mesma, sabe? É um desafio muito grande. Eu estou falando isso, eu tinha que dividir essa experiência com vocês, tá bom? Lógico, quando a pessoa está apaixonada, a pessoa faz loucura, faz besteira, a gente sabe que faz. Mas mesmo antes da paixão, no início de um namoro, um relacionamento, você já pode observar esses detalhes da pessoa. A pessoa que vai te valorizar, ela vai preocupar mais com você. Ela vai te acompanhar de perto, sabe? Ela vai preocupar em não te deixar errar tanto. Uma outra coisa que eu quero falar é, vamos prestar atenção no que os outros falam, com muito cuidado. Porque da mesma forma que tem quem vai falar uma palavra positiva, tem gente que vai querer falar uma palavra negativa. De certa forma, vai querer te prejudicar por algum motivo qualquer. A gente não sabe. Pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser uma pessoa que está interessada em você, pode ser um amigo do trabalho. Muitas vezes o amigo do trabalho, que está de olho na pessoa, ele chega no ouvido daquela mulher e fala assim, ah, aquele cara ali eu não sei não, viu? Não dou muito crédito não, já ouvi falar isso dele. E da mesma forma com o homem, né? Pode acontecer de uma amiga falar com ele, ah, aquela mulher ali, eu não sei lá o quê. Gente, muito cuidado com a maldade dos outros, tá bom? Conselho que eu dou, observem a pessoa vocês mesmos e tirem suas decisões. Volto a falar, o conteúdo Red Pill me ajudou muito. Hoje eu estou preparado para tomar uma decisão a qualquer momento que eu precisar. E antes eu não estava, eu estava muito emocionado. Eu era daquela turma, eu era muito romântico, mas nós vivemos novos tempos hoje, não é verdade? Eu vou terminar esse vídeo, porque o vídeo não quero que o vídeo fique muito grande, tá bom? Eu vou desejar para vocês um ótimo domingo, tá certo? Tô aqui em casa agora curtindo meu domingo, curtindo minha folga, né? Solão tá rachando lá fora. Um abraço para vocês, gente. Bom final de semana. Que Deus abençoe e guarde você e família, tá certo? Um abraço.